Olá para você, meu querido aluno do nono. A gente vai começar a aula Era Vargas, aula 9, da página 192, última aula aí do conteúdo de vocês. Gente, é uma coisa aqui muito interessante que eu quero dizer para vocês o Vargas, ele tem várias facetas diferentes, né? E ele foi um governante que, pelas demandas da sua época, ele foi basicamente se deslizando e concordando. No começo da história, o Vargas vai ser aproximado do nazifascismo. Depois, ele vai ter uma aproximação com os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, certo? E por último, ele vai negar essa aproximação com os Estados Unidos e perceber que os Estados Unidos está tentando aplicar um golpe numa ditadura militar. E aí ele vai se posicionar contra, tá? Isso significa o quê? Significa, galera, que ele vai... determinados tempos históricos vão construir a figura do Vargas. Por isso que aqui na apostila de vocês tem ele fazendo a saudação nazista, tem ele defendendo os Estados Unidos, aqui no caso aí, se aproximando do capitalismo, e tem ele como uma espécie de comunista, entre aspas, né, pelo punho cerrado, porque ele foi apoiado pelos comunistas, né, em 1945 para frente por conta da vitória dos aliados. E principalmente porque ele percebeu que os Estados Unidos já ia começar as políticas de Guerra Fria deles. E dentre as políticas de Guerra Fria era dominar outros países através de golpes, de ditaduras militares, tá? Então Vargas, quando ele percebe que tá rolando esse movimento da ditadura, embora ele, em tese, colaborou para alguns aspectos da ditadura, o que é muito louco, de contraditório, ele vai se posicionar contra, né? Então, o que eu quero dizer com isso, galera? Que a história é uma coisa doida. As pessoas têm, muitas vezes, posturas contraditórias ao longo da história, principalmente líderes políticos como ele. Mas é inevitável a gente não reconhecer a figura política que ele foi e a importância que ele teve, inclusive para os movimentos sociais brasileiros da época e para as elites também, tá? Então ele foi um tipo de figura política que se desdobrou em vários aspectos assim da política diferentes. E que conforme ele foi percebendo que o Brasil, que ele basicamente era um nacionalista, né, até meio alinhado ali aos nacionalismos nazistas e fascistas, ele foi percebendo que os Estados Unidos não iria ter uma política de boa vizinhança, como ele pretendia ter com o Brasil, e que pretendia roubar as principais riquezas do Brasil para si, como forma de colaboração, né, para a Guerra Fria, para o poder americano da Guerra Fria, ele vai se posicionando contra os Estados Unidos da América, né? Mas enquanto os Estados Unidos da América aplicava aquela política de terrorismo horroroso com os comunistas, e bem como o nazismo, né, e o fascismo, ele vai apoiar também. Então, a gente fala muito que na ditadura militar teve muitas torturas, certo? Porque porque o DOPS, né, que era o órgão responsável por essas interrogações, que na verdade são torturas, e por fazer tribunais, né, contra guerrilheiros comunistas ou subversivos, como eles gostavam de dizer, né? Subversivo era qualquer um que dizia que a ditadura tinha dado errado, né? E muitos diziam, né? Tanto que muitos artistas foram pegos pelo DOPS, muitos trabalhadores foram pegos pelo DOPS. O DOPS chegou num nível de loucura uma época que se uma pessoa tinha influência no DOPS e quisesse dedurar o vizinho dele, ele ia parar no DOPS, sabe? E o DOPS originou o que a gente chama hoje de polícia militar, né? E que hoje em dia a gente vê que tem graves problemas estruturais, né? Dentro da polícia militar relacionados à maneira, à função dela quanto a se é função da polícia militar fazer esse terrorismo nas favelas ou não, né? Se é função da polícia militar defender os interesses do Estado ou não. Então tem manifestação de professor, eles mandam a polícia militar, o choque, a rota, enfim. Toda a galera aí da PM para poder reprimir os professores em protesto, que muitas vezes estão lutando por quê? Por educação de qualidade. Uma coisa que deveria ser óbvia de ser defendida, né? Então, o DOPS, que foi esse órgão da polícia que surgiu aí na ditadura como controle político, a primeira versão do DOPS foi na época do Vargas, entende? Por isso que ele é muito contraditório. Porque ao mesmo tempo que ele vai estar mandando prender já o Marighella e torturar ele, né? Ele também, que era o líder dos comunistas, ele também vai sinalizar apoio aos partidos de esquerda, como o Partido Comunista, ou depois o que viria a ser aí a Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL, e ele basicamente, ele entra em contradição, Vargas, porque ele deu essa deixa de deve-se torturar e perseguir os comunistas, ele põe o Partido Comunista na ilegalidade, né?
ao mesmo tempo que ele vira e fala, não, mas os direitos trabalhistas têm que ser atendidos. Entende? Então é muita contradição para uma pessoa só. É uma aula que, vou ser bem honesta com vocês, tem muita gente que paga para dar essa aula, porque a figura do Vargas é uma figura bem controversa, tá? Tem gente que tenta comparar o Vargas com o Lula, mas pra mim não nem se compara, sabe? Não tem como comparar o Vargas com o Lula em vários sentidos, né? Principalmente por esse movimento do Vargas, né? De no início ser nazi-fascista, depois se tornar aliado dos Estados Unidos, e depois virar um nacionalista que se vira para as causas da esquerda, né? E que defende a democracia. O cara era um ditador no começo do governo dele, depois se torna um defensor legítimo da democracia, entende? É basicamente um sujeito que entra em contradição constante, tá? Então, continuando a nossa leitura aí do Vargas, contextualizando então os elementos que levaram aí o Vargas ao poder e a aplicar um golpe em 1930, né? Em 1929, aliás, né, em 30, as elites do Brasil mudaram suas demandas. Isso é comum. Os capitalistas às vezes se cansam do mesmo estilo de capitalismo e eles percebem que aquele estilo antigo de capitalismo não está funcionando. Pessoal, isso é uma aula básica de capitalismo. Se você quer ser capitalista, você tem noção que você precisa revolucionar constantemente os meios de produção para poder, de fato, manter-se no poder. Além de revolucionar constantemente os meios de produção de modo que você faça a classe trabalhadora cada vez mais se alienar da sua condição, né? Então, em vez de você ter uma produção industrial com direitos trabalhistas e tudo mais, hoje em dia a gente prefere ter a uberização do trabalho, né? O trabalhador não ter os direitos trabalhistas, trabalhar como autônomo, que é uma palavra que eles deram para um trabalhador que não tem direitos trabalhistas, e como se ele fosse um empresário, né, em potencial, e na verdade ele é só mão de obra ali. E isso é uma das formas da revolução industrial atual, né? Uma das formas de mudança aí nos meios de produção para aumentar a exploração sobre o trabalhador. Mas nem sempre o capitalismo sinaliza só para esse tipo de autoexploração. Muitas vezes ele sinaliza também para movimentos sociais que estão se popularizando. Então, o capitalismo demorou muito para notar o feminismo e para notar as pautas LGBT. Mas eles notaram. E, de certa maneira, os países capitalistas que são mais bem-sucedidos aí atualmente são países que têm demandas feministas atendidas. Do feminismo liberal, talvez, mas são demandas tão básicas, tipo, como eu dei de exemplo numa outra aula que eu dei, na Finlândia as mulheres têm um Bolsa Família de verdade para ter família, né? Então, se ela tem filhos, ela tem milhares de direitos garantidos, elas ganham kits enormes, assim, de coisas, de roupa, de berço, de necessidades para criança. O governo paga para a mulher ter filho, entende? Existe esse estímulo, mas essa pauta foi uma coisa de uma emancipação feminista, de uma luta feminista que é garantir os direitos básicos da mulher e da família, né? Porque quer queira ou não, a gente fala de feminismo e muita gente fala que feminismo é contra a família, blá blá blá. Mas a maioria das mulheres muitas vezes tem famílias. Então a gente não pensar a condição dessas crianças é ser egoísta, né? Então, de certa maneira, muitos capitalistas atualmente só olham para as pautas LGBT e para essa questão das mulheres porque, de certa maneira, é uma social-democracia que funciona, né? Esses direitos garantidos básicos fazem funcionar um pouco melhor a sociedade, né? Então, de certa maneira, os capitalistas muitas vezes mudam suas demandas. Então, as elites brasileiras, nessa época de 1930, já viam que não havia futuro para um país que vivia como um agroexportador dependente de uma indústria internacional. Então, havia a necessidade de se criar uma indústria nacional com incentivo do governo. Pessoal, outra coisa aí de aula de capitalismo. O capitalismo não é nada sem o Estado. Tem gente que fala, mas o capitalismo não precisa do Estado, porque não sei o quê. Gente, isso é mentira, tá? O capitalismo precisa sim do Estado, tanto que a maioria das indústrias nacionais dessa época que vão surgir e privadas vão ser incentivadas pelo governo. É o governo brasileiro que vai dar, principalmente o governo Vargas aí no caso, que vai dar a demanda tanto econômica quanto territorial e sancionar também espaços para empresas privadas, para se ter uma indústria brasileira, seja privada ou pública, né? Então, no caso do governo, né? E aí, então, pessoal, de certa maneira também, a própria indústria brasileira incentiva a indústria privada. Porque se tem uma Petrobras da vida,
fica bem mais fácil para os postos de gasolina ter acesso a gasolina, ter acesso a diesel, dentre outros tipos de combustível da época, né? Então, tudo uma coisa favorece a outra, né? E nesse sentido, as elites brasileiras finalmente chegaram nessa conclusão que, putz, não adianta mais esse modelo agroexportador. A gente dá petróleo bruto para os países e eles retornar com uma gasolina que é mais cara que o petróleo, né? Então, no caso, as elites do Brasil queriam mudanças, as classes médias também, porque elas estavam cansadas do coronelismo, cansadas dessa manipulação dos coronéis do sistema público, desse aparelhamento de toda a família do coronel dentro da política local e da utilização de todo o recurso público para os interesses únicos dele, né? Ou seja, a privatização do poder público, o que é uma bizarrice. A gente fala do poder público justamente que tem que ser o interesse do povo e não os interesses de quem está no poder, né? Então vocês estão vendo que é uma aula sobre política, né? Que eu amo, inclusive. Outra coisa é que os trabalhadores estavam muito inspirados na experiência da Revolução Russa, que tinha acabado de acontecer, em 1917. E aí, em 1929, que são aí apenas, literalmente, 12 anos pós-Revolução Russa, a União Soviética já era uma das maiores potências do mundo. Fora que, além de ser uma das maiores potências do mundo, industrial, educacional, dentre outras coisas, ela era também o único país que não sofreu a crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, que gerou um efeito, né? Um efeito cascata aí no mundo inteiro, basicamente, tá? Então, basicamente, os trabalhadores inspirados na Revolução Russa, pensando que tinha a possibilidade de ter uma sociedade socialista que superasse todas as contradições do capitalismo, vão endossar muitas lutas de direitos trabalhistas, greves, organização sindical, organização do trabalhador, setores de estudo, né, dentre outras coisas, porque uma das coisas que o Marx fala no Manifesto Comunista é que todos os trabalhadores têm que se organizar. E organizar-se é estudar a sua própria condição, é fazer sindicatos, reunir-se, manifestar-se, fazer greves, dentre outras coisas. Os trabalhadores se organizando, eles conseguem tirar o poder da burguesia, que é justamente esse poder de alienação do trabalho, né? Que é justamente esse poder sobre as massas pelo capital, porque a burguesia usa o fato deles terem capital acumulado e ameaça a massa trabalhadora de morrer de fome, né? Caso não obedeça às suas demandas. E aí a massa trabalhadora, como forma de muitas vezes reverter essa situação, vai e fala assim, não, a gente vai fazer greve, quem vai morrer de fome é você, porque você depende da nossa produção, né? Então, elas não vai morrer de fome, claro, né? Porque eles têm muita riqueza, mas isso acaba gerando uma ruptura no sistema capitalista, né? Não produzir gera uma ruptura, né? Então você ficar ocioso, fazer a greve, não só pelo movimento político de não produzir, se não for na condição que eu quero, mas pela ideia de se eu ficar ocioso, você não é nada, né? Você que é líder aí, capitalista, não é nada, você depende da minha força de trabalho, então isso também gera uma forma de consciência de classe, então prática e teoria, como diria o Lenin, né? Então os trabalhadores estavam muito inspirados aí pela Revolução Russa, tá? E aí a partir de 1930, a gente vai ter uma revolução ou uma simples troca de elites do poder. Vou fazer a leitura aqui do quadro roxo da página 194 de vocês, tá? Então, ó, entre os historiadores há uma grande polêmica a respeito do significado de 1930. Os que defendem que o movimento encabeçado por Getúlio foi revolucionário argumentam que ele pôs fim ao domínio da oligarquia agrária paulista e inaugurou um novo modelo político e econômico no país. Nenhum dos grupos que apoiou Vargas tinha poder o suficiente para dominar totalmente o governo. Vargas teria ocupado esse vazio do poder e formulado esse projeto pessoal de modernização do Brasil, revolucionando a estrutura econômica e política. O novo governo atendeu parcialmente a todos os grupos, mas Vargas manteve o poder sobre todos eles. Ou seja, ele usou o Estado como forma de agilizar certas pautas sociais, seja da burguesia, seja da classe trabalhadora, e aí ele, ao mesmo tempo, instrumentalizou esses movimentos sociais para cima de si. Então ele se colocou como líder de tudo, né? Nesse sentido, eu até entendo a comparação com o governo Lula. Porque se vocês forem parar para pensar, o governo do PT acabou fazendo muito isso com os movimentos sociais, né? Mas, tirando isso, não tem nada a ver. Comparar o Vargas com o Lula, tá? São posturas bem diferentes aí. Então, os que defendem que o movimento não passou de uma troca de elite do poder com o objetivo principal de impedir a organização dos trabalhadores urbanos, que particularmente é o que eu também acredito que seja.
afirmam que os industriais, que era o grupo econômico em ascensão, contaram com o financiamento do governo Vargas para expandir os seus negócios e apoio político para manter os operários, que vinham se organizando cada vez mais sob controle. Que é o lance que eu falei, que ele vai criar uma polícia especializada para perseguir comunista. Então, assim, o Vargas, como comparar isso com o Lula, entendeu? Não tem comparação. Então, o Vargas, de certa maneira, ele vai não só controlar os movimentos sociais através de tornar eles instituições, né? Como os direitos das mulheres, que elas exigiam, vão passar a ser parte da Constituição, como, por exemplo, também da nova Constituição da época, né? Como também, por exemplo, os direitos trabalhistas vão fazer parte dos direitos da carteira de trabalho, que é o governo que vai providenciar, e também os sindicatos vão passar a ser controlados pelos governos. Então, eles fazem de tudo para tirar os comunistas da liderança desses movimentos, né? Outra coisa importante é que comunistas foram perseguidos e torturados pelo Vargas. Então, eles usavam a força também quando era necessário. Eles não usavam só a persuasão, né? Então, a coerção, né, que é o correto de ser dito nesse caso. Então, novos grupos passaram a ser representados pelo governo, mas as estruturas de controle e exclusão popular foram mantidas, embora de maneira muito mais discreta como antes. As elites agrárias perderam o controle sobre o novo processo político, mas continuaram a exercer domínio sobre os trabalhadores rurais do Brasil. Movimento revolucionário que se deu poderes especiais a Vargas ou chegada de poder de novos grupos econômicos. Em qualquer dos casos, os grupos populares não foram protagonistas. Assistiram, apoiaram, tiveram expectativas, mas não participaram diretamente da definição dos novos rumos políticos do país. As mudanças ocorreram, não mudaram significativamente a estrutura de concentração econômica e exclusão social do Brasil, ou seja, toda aquela relação de poder, né, que foi mantida desde a colônia. Então, para muitos historiadores, é sempre aquele eterno projeto de manter a colonização, né, do Brasil. Então, gente, continuando aqui, só para finalizar para vocês, basicamente, se não fosse a Revolução Russa, não existiria a social-democracia. Porque a social-democracia foi um medo do capitalismo de todo mundo de repente, se tornar comunista, virar uma esquerda internacional mesmo. Que era o que o Vargas meio que temia e que é o que o Marx disse no Manifesto Comunista. Ele fala, ele não fala nessa linguagem, lógico, mas ele fala assim, se acontecer uma revolução socialista em um lugar, vai inspirar outros povos a se revolucionar também, uma vez que, assim como aconteceu no 18 de Brumário, que foi a Revolução Francesa, e influenciou outras classes que se assemelham à burguesia a fazer aquela revolução, ou então ajudar a ter aquele tipo de revolução, né? Ao mesmo tempo, se tiver uma revolução comunista, vai servir de inspiração para ter outras, óbvio. Porque vai ser um modelo de civilização diferente e que pela própria materialidade dele as pessoas vão falar, funciona, né? Então, e também outra coisa, quanto mais crise do capitalismo, mais possibilidade das pessoas se tornarem de esquerda, né? Pois aí elas veem com os olhos nus quem sai dessa crise com alguma coisa para comer e quem não sai. Então, basicamente, as crises econômicas levam à radicalização política das massas, né? Isso acontece em qualquer instância, seja de esquerda ou de extrema direita, né? Mesmo que sejam totalmente diferentes em aspectos, mas eu falo assim, são coisas que estimulam, né? Então Vargas, como um líder da elite oligárquica do Rio Grande do Sul, ele vai virar e falar assim, é mais interessante a gente atender algumas pautas trabalhistas para a gente poder trazer esses trabalhadores para o nosso lado e eles se sentirem representados pelo Estado brasileiro, do que a gente ficar eternamente sucateando a condição desses trabalhadores e nunca cedendo nada, né? Como diria o Washington Luiz, a causa social, causa de polícia, a gente não vai ceder nunca, né? Então, e eles vão acabar se tornando de esquerda e vão tomar o poder. É questão de tempo, né? Então, de certa maneira, foi uma maneira de frear uma revolução, como nos Estados Unidos foi a social-democracia, tá? Então, depois a gente vai começar as fases da Era Vargas, tá? Que é basicamente a próxima aula de vocês semana que vem. Então é isso, meus queridos. Um beijo. Façam uma atividade pra mim. Façam uma atividade pra mim da página 198, tá, pessoal? Faz só, por enquanto, a A da atividade 1. Depois a B e a C a gente vai deixar pra próxima aula, beleza? Porque eu vou dar uma aprofundada aí nessas fases aí do Vargas. Tá bom? É isso aí. Um beijo. Fiquem aí com Zeus e até a próxima.